Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês, já que a gente fala tanto de universo de inteligência artificial, e como a inteligência artificial ela pode mudar os nossos negócios. Eu resolvi trazer um vídeo para vocês falando sobre as melhores inteligências artificiais, tá? É óbvio que depois aqui a gente vai ter mais aulas, aprofundando um pouco mais em cada uma delas, outras IAs também falando de outras IAs, mas aqui eu trouxe algumas principais para vocês, tá? Bom, é muito importante mesmo que você conheça um pouco da história da inteligência artificial, tá? O que acontece dentro do universo da inteligência artificial? Bom, os relatos contam na história, né, que as primeiras estudos e pesquisas de inteligência artificial surgiram em 1950, tá? Em 1952, a gente já teve alguns artigos, né, em simpósios falando, será que as máquinas pensam, né? Em 56, a gente já teve algumas publicações. Então, ou seja, esse estudo sobre a inteligência artificial não é algo que surgiu agora, não é algo novo. Então, a inteligência artificial, ela já existe há muitos anos, tá? Há muitos anos. A gente tomou conhecimento recentemente, né? Eu falo que a data é dia 30 de novembro de 2022, que a gente tomou conhecimento sobre as inteligências artificiais. Por quê? Porque a OpenAI, ela disponibilizou o acesso ao usuário final, que somos nós. Porque antes, apenas quem tinha acesso às inteligências artificiais eram as grandes empresas, né? Grandes companhias que já usavam ela. A gente já convivia com a inteligência artificial ao longo da vida, do mundo, dos produtos, né? Influenciando no consumo, influenciando nos conteúdos nas redes sociais, influenciando o que você assiste no Netflix, né? Ou em outra plataforma de streaming, influenciando nas suas compras. Então, a inteligência artificial ela já funcionava ali por trás de algoritmos, né? Impulsionando informações, impulsionando conteúdos para você consumir aquele determinado conteúdo ou determinado produto baseado no seu perfil, no seu comportamento. Então, esse algoritmo ele é todo estruturado com inteligência artificial também. Então, isso já existia por trás de grandes empresas, grandes softwares, né? A diferença foi que a partir do momento que a OpenAI ela disponibilizou para o usuário final esse uso da inteligência artificial, e foi a partir daí que a gente teve acesso, né? E começou de fato a estudar e começou de fato a começar a usar. E aí eu quero mostrar para vocês já, fazendo um overview aqui de várias inteligências artificiais que eu mais gosto, que eu curto muito, que eu mais uso, para mostrar para vocês o que cada uma delas faz, o que cada uma delas pode fazer e quando você pode escolher uma ou outra, tá? É óbvio que em alguns casos você vai poder usar várias inteligências artificiais e pagar por elas, ou mesmo usá-las gratuitas, e aí eu vou falar um pouco sobre isso também. Em alguns outros casos, vai ter alguns recursos que a gente, infelizmente, só vai conseguir usar no modelo pago, mas aqui é muito importante que você conheça o que cada uma delas faz de melhor, né? O que eu entendo que ela faz de melhor, e aí sim você vai poder fazer a escolha pela melhor inteligência artificial e que mais se adequa à sua realidade, tá? Então, vem comigo aqui agora que começou a nossa aula e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as inteligências artificiais, tá? Bom, estou mostrando aqui a tela para vocês. Eh, Esse daqui é o Chat GPT. O Chat GPT, olha, o site chatgpt.com, ele é uma inteligência artificial criada pela OpenAI. Ela foi a primeira prepulsora, digamos assim, que trouxe para a gente acesso à inteligência artificial. Então, através dela, a gente começou a se comunicar com a inteligência artificial. Ah, Mônica, por que antes a gente não conseguia falar com a inteligência artificial? Porque antes, para eu conversar com ela, eu precisava de ter um conhecimento e falar uma linguagem de programação. E ela me respondia na mesma linguagem de programação, e isso era difícil, né? Falar em Python é difícil, então conversar em linguagem de programação é um pouco difícil, tá? O que a OpenAI ela trouxe de novidade para a gente, que é o que a gente chama de língua natural. Ou seja, eu consigo conversar com ela falando em linguagem natural e ela me entende e ela me responde em linguagem natural, como se eu estivesse conversando com um humano. Então, foi isso que fez toda a diferença e fez com que se popularizasse as inteligências artificiais, tá? Bom, o Chat GPT, gente, como ele foi o primeiro, óbvio, né? Ele tem uma estrutura muito grande de informações, né?
E o que que ele faz de bom? Bom, ele tem a parte aqui que você consegue conversar com ele. Então você tem como perguntar coisas, falar coisas, pedir para ele fazer algumas coisas, tá? Assim como toda inteligência artificial, ele tem modelos de inteligência, então, ou seja, ele pode ser mais inteligente, médio ou instantâneo. Mônica, mas por que que eu ia querer falar com um mediano se eu posso falar com alto? Porque a linguagem da inteligência artificial, ela consome tokens. Tokens são como se fossem moedinhas que você coloca dentro dela e ela vai consumindo essas moedas à medida que você vai perguntando e ela vai te respondendo. Então, se principalmente para quem usa em modelo gratuito, quanto mais tokens você consome, mais ela vai gastar os seus tokens e vai chegar num determinado horário que ela vai falar: "Olha, acabou os seus tokens, volte amanhã". No pago também isso pode acontecer se você usar um volume muito grande de informações, tá? Então esses tokens, eles são como se fossem créditos que as inteligências, elas consomem, tá. Então se você faz um plano, pago, por exemplo, um plano pago do chat que custa $20, tá, vai, custar uns 100, cento e pouquinhos reais, tá, a assinatura dele. O que que vai acontecer com ele? Esses $20 que você paga, você comprou uma X quantidade de tokens. À medida que você vai gastando e perguntando, você gasta seus tokens. Então, se você ficar gastando inutilmente os seus tokens, vai chegar uma hora que você realmente vai precisar e eles vão, ter acabado. Infelizmente, você vai ter que voltar no dia seguinte ou no próximo mês ou fazer um upgrade da sua conta, tá? Então isso daqui, ele é importante por conta disso, porque quanto mais alto o raciocínio dele, mais tokens ele vai consumir, tá? E ele tem outros modelos aqui também, tá? Então, às vezes você pode querer usar um modelo mais antigo, né, um modelo mais novo, você que vai definir aqui, tá? Bom, você consegue falar com ele digitando, então eu posso digitar aqui, ou eu posso também ditar, eu quero falar, quero que ele me escute falando alguma coisa, você vai falar, vai gravar aqui e ele também vai entender o seu conteúdo em modo fala, tá? Então, tanto você pode digitar, quanto você pode falar aqui, tá? Você pode usar a tua voz também para falar absolutamente qualquer coisa, tá? Esse modo aqui do ditado, eu vou falar e ele vai digitar para mim. Aqui no modo gravar, eu vou gravar, ele vai usar e jogar a minha gravação aqui dentro, tá? É praticamente a mesma coisa, mas o de voz, normalmente, quando você responde e pergunta em voz, ele também te responde em voz, tá? Bom, aqui dentro, o que que eu consigo fazer aqui dentro, ó? Eu consigo adicionar arquivos, tá? Consigo, colocar documentos, consigo colocar fotos, eu consigo criar imagens aqui dentro, eu consigo fazer pesquisas profundas. Essa pesquisa profunda, pesquisa aprofundada, é para quem quer buscar alguma coisa que ele vai lá procurar em 30 sites diferentes, fontes diferentes, então, ou seja, ele vai buscar absolutamente muita coisa. Busca na web é quando eu quero que ele busque alguma coisa na web, eu posso pedir para ele buscar uma passagem, eu posso pedir para ele buscar um valor de um preço de um tênis, né, alguma coisa nesse sentido. Ele tem esse modo agente, tá vendo? O meu aqui aparece que eu só tenho 40 formas de usar esse modo agente. Esse modo agente, ele é como se fosse assim, eu quero buscar que você busque uma passagem num site, eu quero que você faça isso, isso, isso. Então ele vai entrar naquele site e vai executar alguma tarefa para mim, tá? Aqui eu posso pedir para ele fazer tarefas também. Posso criar projetos também, tá? Criar projetos. Aqui dentro do chat também, a gente tem os GPTs, tá? Os GPTs. O que que são esses GPTs? Esses GPTs são assistentes que a gente consegue criar aqui dentro. O que que são esses assistentes, tá? Esses assistentes, eles são uma das coisas que ficaram mais famosas, digamos assim, no chat, né, por conta, desses assistentes. Por quê? Eu posso vir aqui e buscar um um assistente que alguém criou, que deixou público lá aqui, tá vendo? É como se fosse uma lojinha. Então eu consigo buscar aqui algum, por exemplo, eu quero algum que escreva processos, tá? Ele vai buscar, agentes que foram criados por pessoas que deixaram públicos aqui na comunidade,
para criar processos, tá vendo? Então, assessoria civil de processo, tá vendo? Gerador de infográfico, hipóteses de processos, tá vendo? Análise de processo. Eu tenho um aqui de processos. Então, ou seja, ele vai ter vários aqui. Ele entendeu muito que fosse processos da esfera judicial, né? Mas eu queria que fosse tipo um arquiteto de processos, né? Deixa eu ver se ele vai achar alguma coisa. Ó, arquiteto de processo, tá vendo, ó? Tem um aqui, arquiteto de processos, tá vendo? Arquiteto de processos. Eu tenho um arquiteto de processos que tá público aqui também. Se eu quiser usar esse daqui, basta eu clicar nele, iniciar o chat e pronto. Eu vou conversar com um agente que foi criado por essa pessoa que eu nem sei quem é, Rodrigo G. Santos, tá vendo? Quero estruturar um processo do zero, tá vendo? Então, ou seja, eu posso usar um assistente que foi criado pelo Rodrigo aqui e posso usar ele a hora que eu quiser ou até quando ele me disponibilizar e deixar público lá, tá? Nossa, eu gostei muito desse arquiteto. Eu posso deixar ele salvo aqui? Posso. Você clica aqui em cima e você marca aqui, ó, fixar esse GPT, tá? Então você tem como fixar e você tem como copiar o link dele também e mandar para alguém. Olha, fulano, eu gostei muito desse agente, usa ele aí, tá? Então isso aqui é uma coisa legal, tá? Ah, Mônica, eu tenho um que eu quero usar, mas ninguém nunca fez um agente, então você pode criar o seu próprio assistente. Então, aqui dentro, a gente tem como criar, tá? Depois eu vou trazer uma aula só ensinando a criar esses assistentes aqui, tá? Que hoje o nosso objetivo é fazer um overview para falar sobre várias ferramentas, tá? Ah, Mônica, o chat ainda continua sendo muito usado? Continua sendo muito usado. Ele ainda é muito inteligente, ele tem uma inteligência absurda, tá? Que dá para vocês usarem. A segunda IA é o Claude, tá? O Claude, ele é um concorrente, vamos dizer assim, do ChatGPT. Ele foi criado pela Anthropic, né? Que é uma outra empresa de inteligência artificial. Qual é a principal vantagem dele em relação ao chat? Eu enxergo ele como melhor para criação de programação, então para programar, para desenvolver softwares, né, para criar projetos incríveis, ele é muito melhor. E também ele tem integração com várias outras ferramentas, né, direto nele, nativo nele. E também ele lida com dados muito melhor do que o chat, tá? Então, se você quer lidar muito com conversa, essas coisas, vou criar infográficos, vou fazer processos, quero escrever muitas coisas, o chat ainda ele é muito bom para isso, tá? Já o Claude, ele escreve absurdamente bem também, tá, gente? Ele é ótimo para escrever. Ele escreve roteiros incríveis, ele escreve textos incríveis, ele cria documentos incríveis. Então, ele ainda é muito bom também, tá? Ele é ótimo, tá? Se fosse para escolher entre um dos dois, óbvio que eu ficaria com o Claude, tá? Óbvio que eu ficaria com o Claude, mas eu ainda uso o chat para muitas outras coisas, tá? Bom, o Claude, gente, ele também tem como eu adicionar fotos e arquivos, fazer capturas de tela, criar projetos, tá? Desenvolver habilidades e skills aqui também, tá? Eu tenho vários conectores, tá vendo que eu conecto direto nele. Eu tenho alguns plugins também que a gente tem como usar. O plugin, ele é um conjunto tanto de skills quanto de conectores, então a gente tem como usar. Fazer pesquisas normais e buscas na web, tá? Então, ele tem vários modelos aqui também, então com esforço mais alto, esforço mais baixo, tá? O tipo do pensamento também a gente pode escolher, ó, eu quero máximo extra, que ele vai gastar muitos tokens, tá? Os tokens do Claude também são muito mais caros do que o do chat, então, ou seja, você acaba gastando muito mais tokens, tá? E aqui dentro, assim como dá para a gente criar os assistentes lá, aqui também dá para a gente criar os projetos, tá? Então, ele tem os projetos, a gente tem como criar artefatos interativos aqui também, a gente tem como fazer personalizações, a gente tem como usar o Code, né, que desenvolve software, sites, então dá para a gente usar muitas coisas aqui dentro do Code, tá? Ele tem o Cowork também, que eu adoro o Cowork, mas ele só funciona no aplicativo baixado. E ele tem o Cloud Design também, que vai criar coisas, você pode criar
posts de carrossel, você pode criar páginas, então, ou seja, ele vai vir muito para esse lado do criativo, da parte criativa, de desenvolvimento e tudo mais, tá? Bom, a gente tem Humanos. Humanos também é uma inteligência artificial. Ela foi comprada recentemente pela Meta, então a Meta adquiriu a Humanos. E aí, o que que acontece aqui dentro do Humanos, tá, gente? Humanos, ele é uma IA que ela funciona em modo multiagente. O que que é um multiagente? Então, são múltiplos agentes trabalhando ali em prol de alcançar algo que você precisa. Ela funciona basicamente a mesma coisa, que ela conecta com arquivos, adiciona do Google Drive, ela cria sites, ela cria slides, ela desenvolve aplicativos, ela tem também esse modo design aqui, ela cria vídeos, aplicativos, tá vendo? Faz tarefas agendadas, planilhas, áudios, tá vendo? Playbooks. Então ele faz muitas coisas, ela é muito sensacional, ela é muito potente essa ferramenta, tá? Ela é muito potente, tá? O que que eu gostava muito nela antes do Claude criar o Claude Design? Eu usava muito ela para criar, aplicativos, né, mini aplicativos, slides também, ela faz slides absurdos, ela conecta com o Nano Banana, depois eu vou falar do Nano Banana. Ele conecta com o Nano Banana, então ele faz vídeos, slides muito bons. Agora, para mim, o melhor recurso que ela tem, que eu gosto de usar, principalmente se você é mais no ramo, vamos dizer assim, de direito, advogado, que busca soluções de consulta, busque uma jurisprudência. Por quê? Porque se eu pedir isso lá no Claude, se eu pedir isso lá no chat, o que que eles vão trazer? Eles vão trazer informações sobre aquilo. O Manus não, ele vai lá e traz o documento, sabe? Então, eu preciso que você encontre a convenção coletiva de Goiânia, do comércio, do não sei o quê. Ele vai lá e vai trazer a convenção em PDF para você. Eu preciso de todas as soluções de consulta que foram publicadas na Receita Federal sobre este tema de equiparação hospitalar. Ele vai lá e vai trazer todas aquelas os PDFs, então ele traz os arquivos, então ele entra lá no site, ele baixa os arquivos e ele traz os arquivos e depura os arquivos ali dentro do chat para você. E isso daqui as outras inteligências artificiais não fazem de forma tão fácil quanto ele, tá? Não elas fazem, mas não de forma fácil como ele, tá? Lá no Cloud, para eu fazer isso, eu tenho que usar o Code, eu tenho que usar outras formas mais difíceis para conseguir fazer isso. Não, ela que é muito mais fácil para fazer isso, tá? Então, eu gosto muito dela nesse sentido. Então, por exemplo, um cliente tomou um auto de infração, eu quero ajudar esse cliente. Ela absurdamente inteligente para poder pesquisar, buscar jurisprudência, buscar informações. Então, ela é muito absurda para isso, tá? Eu gosto dela também porque ela trabalha com volume de dados muito grandes. Então, por exemplo, às vezes, já aconteceu comigo várias vezes, por exemplo, eu botei um PDF muito grande lá no Cloud e ele não conseguiu ler o PDF, tá? Ele não conseguiu, falou que o arquivo era grande, invalidou. E o meu plano lá é um plano Pro 5X, tá? Que é um plano de R$ 500. E ele não conseguia ler o arquivo, coloquei aqui, ele lia o arquivo. Pedi para ele, olha, divide esse arquivo de 100 páginas em 10 arquivos de 10 páginas. Aí ele foi lá, leu o arquivo, separou em 10 arquivos diferentes para mim. Por exemplo, teve uma vez também que eu estava fazendo um recurso de um cliente, e esse recurso, o sistema da prefeitura, da Cefaz, eu não lembro, só aceitava arquivos no máximo de 10 megas. E o cliente tinha feito, era da Receita Federal, era arquivos no máximo de 10 megas. E o arquivo que o cliente me mandou, ele foi juntando tudo e salvou tudo em um PDF único. E o PDF estava gigante. Eu fui lá e pedi para ele, olha, separa este arquivo em arquivos de no máximo 9 megas e meio, mais ou menos. Ele foi lá e separou as páginas todas do arquivo, que eu fiz em segundos o que eu gastaria, às vezes, horas ali no Love PDF ou em outros aplicativos para poder quebrar aquele arquivo do PDF. E também para fazer a leitura, que as outras IAs não estavam conseguindo fazer a leitura. Então, ele lida com um conteúdo muito grande de documentos. O que é legal nele também, tá? É que você pode compartilhar o link com seus amigos, com seu time, e você vai ganhando créditos, tá? Então, às vezes você vai ficar usando ele ali muito tempo, de forma gratuita, só compartilhando o link com várias pessoas que ainda não conhecem ele, que vão criar conta sobre ele, tá? Bom, ele é muito bom também fazendo design.
Ele é muito bom desenvolvendo aplicativos, eu gosto dele para fazer aplicativos, ele é legal, tá. Para criar slides, né, ele também tem como criar skills dentro dele, então ele faz o meu até tá gratuito, porque eu cancelei, porque eu não estava usando muito, tá. Ele cria planilhas também, às vezes você tá com aquele um negócio, tá lá, que você precisa transformar, sabe aquelas coisas que você precisa transformar em planilha? Ele faz isso absurdamente bem, tá, gente. Esse aqui é Humanos. Gemini, ele é a inteligência artificial da Google, tá? Eh, Ele também dá para fazer várias coisas, tá? Você pode enviar arquivos, fazer uploads, ele importa coisas lá do notebook, eu vou falar do notebook para vocês também, fotos. Ele cria imagem, vídeos, ele faz canvas, ele faz deep research também, que é aquela pesquisa profunda, tá? Cria músicas, faz aprendizado guiado, então ele é muito bom para quem é estudante, para quem gosta de estudar. Eu gosto muito, porque como ele é do universo da Google, para fazer pesquisas de viabilidade, viabilidade de negócios, como ele é conectado ao Google Meu Negócio, se você for fazer uma pesquisa de viabilidade de um novo negócio, uma abertura de uma filial para um cliente seu, para quem trabalha com pesquisa mercadológica, ele vai fazer isso de uma forma insana e absurda, tá, gente? Absurda. Ele é maravilhoso para fazer isso. Eu também adoro ele, gente, para criar fotos, tá? Ele para criar fotos, para mim, ainda é um dos melhores, tá? Ele integra, né, com o Nano Banana, então você coloca a tua foto, você pode dar um modelo de como você quer ou mesmo sem absolutamente nada aqui, dar um prompt aqui e falar como que você quer a sua foto, que ele vai criar imagens maravilhosas. Você sobe a tua foto aqui e pede um prompt aqui: "Ah, eu quero estar numa praia, por exemplo, no ano novo eu lembro que eu fiz isso, né, a gente estava num lugar que não tinha fogos, e eu tirei a foto, eu estava na praia, tirei a foto e pedi para ele, falei: "Olha, coloca uma chuva de fogos atrás". A foto ficou linda, gente, e eu postei, né, e falei bem assim, né, os invejosos vão dizer que a foto foi feita com IA, mas teve um monte de gente que acreditou, tá, gente, que era. E óbvio, né, já fiz, outras fotos, fotos de montagens, né, vídeos também, ele cria vídeos incríveis também, já fiz vários vídeos aqui. Então ele cria várias imagens e vídeos muito legais, tá. Dentro dele também dá para a gente criar os assistentes, que são os gems, tá. Então os gems, eles são como os assistentes lá dentro, você pode criar vários gems aqui, tá. Então você cria um novo, eh e você vai criar os seus próprios assistentes aqui. Ele é muito bom para quem gosta muito do universo da Google, tá? Se você já usa Gmail, já usa Google Drive, já tem suas coisas muito ali no Drive, ele vai ser muito bom para você, porque ele vai conectar integralmente com todas as suas ferramentas, tá? A gente tem um notebook também, que ele também é do universo da Google, tá? O notebook, ele é uma inteligência artificial, porém, ele não busca dados de fontes externas, tá? Ele só vai te dar informações do que você colocar dentro dele. Então, aqui dentro você vai ter como adicionar, né, arquivos, sites, vídeos do YouTube, textos copiados, e ele vai criar uma série de coisas aqui para vocês dentro desse estúdio aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Então, aqui dentro, ó, você vai ter como criar resumos em áudio, apresentações em vídeo, mapa mental, relatórios, cartões. Depois eu vou trazer uma aula só sobre o notebook para vocês, tá? O Grok, ele é uma inteligência artificial que é do Elon Musk, tá? Então, ele é basicamente uma IA só para conversar e botar arquivos, então ela é bem potente também, tá? É uma IA bem potente que vai ser utilizada. Tem muita gente que usa muito essa IA do Grok para criar imagens e criar coisas que todas as outras IAs, às vezes, elas aparecem como bloqueadas, tá? Às vezes você vai tentar criar uma imagem com algum personagem, né? Que tem direitos autorais, essas coisas, que as outras IAs não vão fazer e ela faz, tá? Então ela vai fazer às vezes, algumas coisas que as outras IAs não vão fazer, por conta que eles não se preocupam muito com essas questões de políticas, de inteligência artificial, de direitos autorais, nada disso, tá? Então ela passa por cima disso tudo. E a gente tem o Lovable também.
o Lovable, ele é uma inteligência artificial que foi feita com um único propósito específico, que é você criar softwares, tá? Você pode criar softwares e criar sites também, tá? Então, é para você construir alguma coisa, tá? Então, você pode construir software, você pode construir sites, você pode usar ali para criar um aplicativo para os seus clientes, um aplicativo para os seus colaboradores internos dentro do teu negócio. Então, ela é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos. Ah, Mônica, eu consigo fazer isso lá dentro do cloud, do code? Consegue. Aqui, óbvio, né? Ela vai fazer, porém, de uma forma muito mais descomplicada e mais fácil. Você, com um prompt simples aqui, você vai conseguir criar um sistema, vai conseguir desenvolver um software, vai conseguir desenvolver uma página, você vai fazer tudo de uma forma absurdamente simples e fácil, tá? Simples e fácil. Com acesso, com login e senha, então você consegue fazer isso. Eu quero criar um acesso com login e senha, você vai conseguir fazer isso aqui também dentro do Lovable, tá, gente? Ela é uma ferramenta maravilhosa. A gente cria várias coisas aqui dentro, então ela é muito, muito, muito boa mesmo, tá, gente? Então, tá aqui algumas inteligências artificiais para que vocês possam conhecer. Falei do chat, falei do Cowork, falei do Manus, Gemini, Notebook, Grok e Notebook LM, tá, gente? Então, gente, se você gostou um pouquinho de conhecer um pouco desse universo das inteligências artificiais, já curte aqui esse vídeo, né, gente? Já comenta aqui. Se você quer se aprofundar em alguma dessas ferramentas, comenta já aqui embaixo, aqui no vídeo, já deixa eu saber o seu comentário aqui, e aí a gente vai vir com mais conteúdos falando sobre algumas delas, mais especificamente alguns recursos mais aprofundadamente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve agora mesmo. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo.